A gente tem um painel agora que é um olhar para o mercado, né? Que a ideia realmente é trazer muita informação, muita coisa que possa auxiliá-los nesse momento de vocês, né? Para orientar, para transformá-los em profissionais melhores e profissionais mais assertivos. A Juliana Medeiros. Juliana, por favor. Juliana, que é formada em Ciências Biológicas e Administração, 20 anos de experiência em meios de pagamento, modelagem de produtos, comercialização e atendimento ao cliente, gestão de pessoas, implantação de RH e inovação, estruturação e atuação inovação do BB Seguridade. Você já fez de tudo na vida, né, Juliana? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, fique à vontade. O nosso outro convidado é o Anderson Criativo. Eu perguntei, falei, cara, você chama Anderson Criativo? Quem escutava o Boechat, né, o Boechat, eu falei, você é um predestinado. Mas ele falou que ele assumiu esse nome. Cadê o Anderson? Ô, Anderson, seja bem-vindo, cofundador e CEO do O Novo Lab, laboratório de inovação. Tem 21 mil metros quadrados. Cara, obrigado mais uma vez. Sinta-se em casa, faz favor. Laboratório de inovação com 21 mil metros quadrados, localizado em São Carlos, é uma das nossas referências, tá bom? Graduado em marketing pela Universidade Mackenzie, pô, que bacana. Gestão empresarial pela e certificado em diplomacia no mundo moderno pela University of London. Cara, currículo, hein? Vamos lá, senhores, sejam bem-vindos. Vamos começar. Só pediu aqui cafezinho para a gente, se tiver, faz favor. Hoje eu não tomei café. Faz favor, Felipão. Felipão, que é nosso parceiro aqui do CREA São Paulo, São Paulino doente. Está sofrendo que nem eu, né? Aqui só tem São Paulino. Todo mundo que trabalha, todos os conselheiros, que a gente tem um requisito para estar aqui dentro, tem que ser São Paulino. Na verdade, pode torcer para qualquer time, desde que seja São Paulo, né, Eric? Verdade. Vamos lá. A gente vai fazer uma introdução aqui. A ideia é ter esse foco, esse objetivo. Acho que Juliana, Anderson, deu para perceber o perfil desse pessoal. Um pessoal, essa geração, uma geração muito interessante, né? Uma geração que é muito diferente da minha. E eu já participei de um processo, né, de digitalização. A gente já pegou um momento muito interessante, mas essa geração ela é muito diferente. Acho que esse aqui está acabando. Ela é muito diferente, né? Tem um potencial muito maior, mas precisa muito de informação para que eles possam se transformar e se adequar a esse mundo, a esse momento. Então, eu gostaria de compartilhar com eles tudo que a gente puder para ajudar. Então, Juliana, fique à vontade, pode começar. Oi. Pessoal, eu vou começar a falar de máscara aqui, mas se tiver difícil o entendimento, vocês me dão um toque e eu retiro, tá bom? Vamos lá. Eu sou Juliana, eu sou líder de inovação da BB Seguridade. A BB Seguridade ela é a holding do Banco do Brasil para os mercados de previdência, capitalização, seguros de uma maneira geral, e a gente tem um pouquinho ali de negócio em planos odontológicos. A nossa empresa ela é jovem. Eric falou aqui da dificuldade da gente falar sobre uma vida, né? Em pouco tempo é o que eu vou tentar fazer, Eric, né? Colocar essa jornada aqui da BB Seguridade. O nosso IPO ele aconteceu em 2013 e foi esse evento que marcou a nossa separação do Banco do Brasil como uma empresa independente. A inovação ela é super importante para a gente, desde o início. A inovação é um valor da nossa empresa. Ela é um atributo da nossa marca, e a gente tem trabalhado, desde 2013, inicialmente com uma visão de cultura e de instrumentalização, né? Então, eu quero que os meus funcionários sejam capazes de executar inovação. Isso foi ótimo, mas foi insuficiente, né? Quer dizer, como é que a gente faz para uma inovação ser relevante em termos de negócio? Foi esse o momento em que a gente se repensou e que foi criada aqui a liderança de inovação, e desde então a gente tem construído e executado uma visão, né? A nossa visão ela, se baseia no fato da gente precisar de uma estratégia que nos direcione, da gente ter uma série de modelos para colocar essa estratégia em prática e, por fim, de você ter a execução da estratégia em si e toda a parte de gestão.
Isso tem acontecido nos últimos 2 anos. Em 2020 foi o ano em que a gente parou e criou toda essa fundamentação estratégica. Então, sim, nós temos uma política de inovação. Nós temos um elemento direcionador fortíssimo, que é a tese de inovação. Na tese, a gente declara qual é o objetivo de atuação e inovação, que temas que a gente vai explorar para alcançar esses objetivos, que tecnologias que a gente considera viabilizadoras e quais são as abordagens que a gente vai priorizar. Então, isso dá um direcionamento qualitativo para a gente muito grande. E temos também o que a gente chama de portfólio-alvo, né, que é uma distribuição de iniciativas ao longo dos horizontes. Eu não sei se esse é um conceito familiar, pessoal, para vocês, mas os horizontes de crescimento, eles basicamente focam no seu negócio core, nas adjacências e em novos negócios. Então, a ideia é que a gente tenha iniciativas em todos esses horizontes. O portfólio-alvo é a distribuição dessas iniciativas, né? Esse ano, isso foi 2020, esse ano aqui é um ano em que a gente está colocando essas coisas em prática. Então, sim, nós adotamos a Corporate Venture Capital como uma das abordagens priorizadas, ou seja, o investimento em startups. No nosso caso, a gente faz indiretamente por meio de FIPS. Nos aproximamos de universidades, a gente está fechando parcerias para cátedras. Cátedras, vocês conhecem, né? Projetos especiais de pesquisas num tema de interesse do patrocinador. E estamos trabalhando com inovação aberta, né? Então, a gente se aproximou desse ecossistema, a gente está buscando soluções para os desafios que a gente já tem mapeado aqui em nossos negócios. E soluções que possam nos ajudar com desafios que ainda não se colocaram em termos de negócios atuais. Esse foi um ano super interessante, porque foi onde a gente descobriu uma série de gargalos e de obstáculos. E a ideia do próximo ano é que a gente consiga, né, minimizar ou lidar com esses gaps e com esses gargalos, e que a gente reforce, então, a nossa atuação, tenha uma gestão estruturada em meio de, por indicadores, né, por governança, e que, finalmente, a gente se torne o que a nossa ambição, lá do início, nos desafiou, né, que é ser uma empresa ambidestra, uma empresa que ela consiga levar 2 estratégias paralelamente, né? Uma focada nos seus negócios atuais e uma outra focada em novos negócios. Acho que é isso, pessoal. Nossa, bela introdução. Muito obrigado, Juliana. Já passar para o Anderson aqui. Anderson, por favor, conta um pouquinho, compartilha com a gente um pouquinho sobre o Novo Lab, o que e essa eu vejo, né, como uma das frentes muito interessantes para o futuro, o modelo, o ecossistema. Então, fica à vontade. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Primeiro, eu quero agradecer a Flávia, agradecer ao CREA São Paulo. Vim de São Carlos também, vim hoje de manhã de São Carlos para falar com vocês, né? É sempre um prazer muito grande. Quero dar os parabéns pela apresentação do comitê aqui, o que o cara falou logo na entrada. Quem ouviu, quem prestou atenção no que ele falou, acho que já valeu o dia, porque ele falou muita coisa pertinente. Eu assino embaixo tudo que ele falou. Realmente, essa questão da atitude, né, do caráter no dia a dia, vale tanto quanto o conhecimento técnico. Então, ele já começou o evento com o pé direito. E falando sobre o Novo Lab, o Novo Lab ele surgiu justamente por conta de uma insatisfação pessoal minha em relação ao aspecto de que o Brasil ele é um dos poucos países que ele não apoia o desenvolvimento de talentos como deveria, né? Então, nosso país ele é muito rico em talentos, então tem aqui uma capacidade técnica, intelectual, não só uma capacidade imaginativa, mas uma capacidade de execução muito grande, né? Principalmente do jovem. E aí, eu empreendo desde 99, então, longa trajetória como empreendedor, eu sei o quanto que é infernal empreender no Brasil. E aí, perto dos 40, eu falei, pô, cara, não é possível que o talento no Brasil não seja apoiado, de que só porque você tem talento, então você tem que se virar sozinho, né? Então, foi quando veio o insight do tipo, então, o que a gente poderia fazer para tentar começar a transformar lentamente esse quadro? E aí foi quando veio a ideia de criar um centro de inovação. Então, eu falei, pô, se eu consigo reunir pessoas talentosas e eu consigo cultivar esses relacionamentos, vai sair coisa boa dali, inclusive negócios, né? Então, o projeto foi um idealismo no nível máximo. Então, para vocês terem ideia, eu estava com 40 anos, estava com 2 bebezinhos, um que ia fazer 1 aninho, o outro ia fazer 2. Nome sujo no Serasa. E aí, de repente, me vê eu e meu sócio, cara, vamos fazer.
E aí a gente se mandou para São Carlos, depois não dá tempo de contar o porquê, mas foi aquelas casualidades da vida, né? A gente chegou lá, viu que tinha campo fértil para inovação. E aí, para vocês terem uma ideia agora, um projeto desse que começou nessas condições, sem investimento inicial zero, né? 3 anos depois, quase 4 anos depois, a gente hoje tem lá 5 mil metros implantado, a gente tem Santander, iFood, Magazine Luiza, 70 startups, quase 1.000 pessoas trabalhando lá dentro, né? Sem nenhum tipo de dinheiro público, sem nenhum tipo de incentivo. Então, é legal, assim, porque mostrar que realmente o intuito não era o centro de inovação, high-tech, aquela coisa. Eram pessoas, né? Então, tá aqui hoje é um prazer, porque eu consigo falar do projeto, depois eu vou falar mais, né? Mas foi isso, assim, na hora que a gente se ligou que reunir pessoas interessantes, estimular essas pessoas a desenvolver negócio e trazer empresas para ajudar a inovação a acontecer, aí aconteceu, de fato, né? Então, foi um projeto, está sendo muito gratificante. E tem uma coisa legal, só para complementar, né, o pessoal que está no interior, né? Minha geração, estou com 43 anos agora, a gente tinha esse desejo de estar na metrópole, né? O desejo de estar em São Paulo e de querer estar aqui. Eu morei 20 anos aqui, fui para o interior, né, por uma casualidade, como eu falei, mas hoje eu vejo que assim, a oportunidade que a gente tem no interior é muito grande, né? Então, para vocês terem ideia, quando o Novo Lab fez 1 ano de existência, nós saímos no painel da Nasdaq. Fomos homenageados pela Nasdaq em Nova York, de um projeto que começou sem grana em São Carlos. Então, eu estou comentando isso, né, não para falar do Novo Lab, mas para falar que, independente de onde vocês estejam fazendo o trabalho de vocês hoje em dia, se você está fazendo um trabalho competente, ele vai ter visibilidade. Então, fazer o melhor onde você está e não se preocupar em eu tenho que estar na capital, eu tenho que estar fora do Brasil. A gente precisa de cérebros aqui no Brasil, né? Sensacional, Anderson, muito bom mesmo. Só uma pergunta. Quem está numa sede do CREA São Paulo pela primeira vez na vida? Ergue a mão. Muito bem, cara, muito bem. Isso aqui é muito importante para a gente, tá bom? Isso aqui, essa casa é de vocês. A gente precisa abrir cada vez mais a residência de vocês para vocês, né? Isso aqui tem que ser um local que tenha vida, que tenha pessoas, que a gente consiga contribuir na carreira profissional de vocês. Acho que é o objetivo, viu, pessoal de comunicação, de eventos, pessoal das Picol, esse é o objetivo nosso, acho que está cumprido. Parabéns mais uma vez por estarem aqui. Como disse o Anderson, aproveitem o dia de hoje, né? Esse dia não vai voltar mais e a ideia é que vocês consumam tudo que puderem aqui, do que a gente puder passar para vocês. Vou começar com a primeira pergunta, aí fiquem à vontade, quem começa, tá bom? A gente tem aqui tinha 550 inscritos, estou vendo alguns lugares vazios lá em cima, deve ter, aqui embaixo são 400 e poucos lugares, lá em cima a gente tem mais quase 100 lugares, e vamos ter mais de 400 pessoas aqui dentro, tranquilamente. Tá? E aqui a pergunta que eu tenho certeza que está rodando ali, está na nuvem aqui, assim, o que o mercado espera da gente? O que eu preciso fazer para me encaixar nesse novo momento, nesse novo conceito, nessa nova maneira? O que vocês podem contribuir aí para a orientação dessa moçada, que é uma geração realmente de um valor impressionante? Então, acho que a gente pode começar por aí, pode ser? Sim. Então, tá bom, vamos lá. Pessoal, primeiro, excelente pergunta. É importante deixar claro que essa é uma via de mão dupla. Uma empresa escolhe a gente, mas a gente também escolhe uma empresa, né? Então, que é uma característica muito interessante desse novo momento. Sim. Né? É uma escolha realmente dupla. De mão dupla, exatamente. E talvez por isso o ponto mais importante seja alinhamento de propósito. Isso parece um clichê, mas é algo bastante real, né? Se você trabalha num lugar onde os seus valores não são alinhados, isso vai te incomodar ao longo do tempo e vai se tornar um sofrimento terrível. Não é algo fácil, exige da gente um autoconhecimento, né? São perguntas que não são fáceis de responder. Quais são os seus valores, o que é que te motiva, o que é que te afasta, mas é importante que a gente faça esse caminho para garantir que haja um alinhamento e que seja produtivo para todos os lados. Isso não significa que é para sempre, mas que, enquanto dure, né, seja bom. Né? Citando
Vinícius, acho. Vamos lá, pessoal. Então, alinhamento de propósito, sim, é uma coisa importante. Eu vou falar de características aqui transversais, porque Vinícius colocou de uma forma generalizada, né? Não é para um cargo específico, é para o que o mercado espera. Um outro ponto é versatilidade. É muito importante você ser especialista em alguma coisa, né? Você ser referência. Mas mais importante ainda é você conseguir ir além desse ponto. Então, você se tornar um profissional capaz de transitar em várias áreas vai te ajudar a fazer conexões que não são óbvias e vai permitir você usar o seu talento de especialista em mais de um ponto. Então, é versatilidade mesmo, né? Uma espécie de generalista especialista, ou multiespecialista, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, eu diria que é a orientação a dados. É muito importante para que a gente exerça a nossa profissão, que para a nossa profissão e nosso trabalho tenha o impacto, né, que a gente quer nesse mundo, na construção aí da nossa contribuição, que a gente tenha isenção. E dados são uma forma de isenção. Os vieses, eles sempre existem, e a gente vai ter que trabalhar isso, mas, né, você ser orientado a dados te ajuda a ir mais rápido, a ir mais assertivamente e a ir mais... eu vou usar corretamente aqui, entre aspas, porque muitas vezes a gente erra. Eu quero falar no sentido da isenção mesmo, tá? E um último ponto, pessoal, que eu acho que cabe muito para essa plateia aqui, é um que me chamou a atenção há pouco. A Eric, eu acho que falou sobre isso, né? Você falou sobre caráter, né, Eric, sobre integridade. Esses são pré-requisitos, pessoal. Isso é o mínimo, né? Isso aqui a gente não cita como... não é algo desejável, né? É realmente pré-requisito. Mas tem algo interessante para essa plateia aqui, que é o que a gente chama de pensamento elástico. Aqui a gente está no conselho, na sede, né, do Conselho das Engenharias. E o pensamento do engenheiro é um pensamento de construção, né? Ele é prático, ele é de realização, e também por isso ele é muitas vezes, na maioria das vezes, ele é lógico, ele é racional, ele é linear, e isso é excelente em momentos de estabilidade. Mas em momentos de mudanças aceleradas, como o que a gente está vivendo, momentos de transformação, um pensamento complementar a esse, que a gente chama de pensamento elástico, né, que é aquele mais desestruturado, onde as conexões elas não são tão claras, ele se torna absolutamente importante, porque é onde as premissas são colocadas, né, aí, em dúvida, em questionamento, e é onde a gente passa a fazer coisas diferentes, né? O tema desse encontro aqui hoje, inovação e empreendedorismo, ele conversa muito com isso. Esses pensamentos eles não são exclusivos, todos nós temos esses modelos aí, mentais, mas é muito importante que a gente estimule, né, e se permita desenvolver o nosso pensamento elástico. Tá? Então, sintetizando aqui de uma maneira geral, seria alinhamento de propósito, versatilidade, orientação a dados e pensamento elástico. É isso. Muito bom, Juliana. Antes de passar aqui para o Anderson, eu queria reforçar aqui uma posição da Juliana. Qual é? A formação de engenharia, e aí eu costumo conversar muito com futuros profissionais, e o próprio CREA roda vários processos seletivos, né? Essas características realmente são interessantes. O propósito não é clichê mais. Nós temos várias pessoas que hoje trabalham no CREA, que a gente trouxe de mercado, que vieram trabalhar no CREA ganhando menos do que ganhavam, mas porque entenderam qual que é o objetivo, que é transformar realmente uma autarquia federal. Nós temos aí essa natureza jurídica, né? A gente equipara a um órgão público, não recebemos recurso da União, todo o recurso nosso vem de anuidades, né? de empresas e profissionais, mas temos o controle de Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Então, é um ambiente que eu não tenho a velocidade da iniciativa privada, a gente tem recurso para trabalhar, tem uma finalidade que ela é estabelecida em lei, que é a fiscalização. Então, é um ambiente bem complexo para você promover aí a iniciativa. Você não faz o que você quer, você faz o que você tem que fazer. Mas essas pessoas realmente vieram pelo desafio de transformar. E aí eu passei a acreditar muito nisso, né? E aí esses processos seletivos que a gente roda, é impressionante como a formação de engenharia realmente destaca
um pouco aí nessa capacidade da lógica de raciocínio. Então, aqui, somando, né, a fala da Juliana, eu acho que vocês têm um futuro muito interessante pela frente. Essa graduação, essa habilidade, né, o hard skills, vocês já têm, e eu acredito muito, não é porque eu sou engenheiro, não estou sendo corporativista, longe de mim, vocês sabem, mas a engenharia dá realmente uma característica de raciocínio um pouco diferente. Somando essas soft skills, né, essas habilidades que realmente vocês têm que desenvolver, vocês têm que buscar essa evolução nessas características, eu acho que vocês têm aí um momento presente, um momento futuro extremamente promissor. Sim. Então, se atentem para essas orientações, para essas dicas de pessoas que vivem isso todo dia, todo santo dia. Eu já passo para o Anderson, que aí o universo dele é muito maior. Vocês viram aqui os exemplos das características das iniciativas que ele tem ali com ele no Novo Lab, tá? Então, Anderson, já passo a bola para você. Legal. Eu acho que a gente está num momento assim do mundo, né, de muita coisa em transição, e é só o começo, né? O que vocês vão viver ao longo aí dos próximos 20, 30 anos vai ser fascinante, né, para quem estiver preparado. E eu vejo que vocês, né, quanto mais jovem, você tem uma oportunidade hoje em dia muito diferente, né, das outras gerações, que é de realmente seguir o propósito mesmo, né? Isso é uma coisa que está muito em alta. E aí eu destaco 3 características, assim, respondendo bem objetivamente, né? O que eu acho que são características muito importantes dos profissionais hoje em dia. Primeiro, a questão da coragem. Então, eu vejo grandes empresas, né, me relaciono com grandes empresas, e eu vejo poucas pessoas com coragem. O cara tem o cargo, mas não tem a coragem de fazer o que tem que ser feito, né? Então, você tem a posição, você tem o poder, ou você tem a influência, e você não faz. E o você não fazer bloqueia não só o desenvolvimento da tua empresa, mas o desenvolvimento do país. Então, o mercado precisa de gente com coragem, né? Precisa da primeira menina que vai chegar e vai ser a primeira engenheira. E ela tem que ter peito para chegar lá e encarar o desafio, né? Então, essa coragem, quanto mais adversidade, quanto mais contrastante, né, é você versus o ambiente que você está chegando, mais você vai precisar de coragem. Então, essa característica eu destaco, né, porque eu vejo muita gente que se amedronta diante dos desafios, né, e o que o mercado, na verdade, o que vocês precisam, o que o país precisa é de gente com coragem, que peite as coisas, que fala, cara, eu vou fazer, né? E aí entra a segunda questão, que é a questão da persistência. Porque quando você, por exemplo, fala, mãe, quero empreender, agora que eu me formei em engenharia, eu não vou para uma grande empresa, como a senhora imaginou, eu vou empreender, você vai tomar paulada. Ou quando você chegar com alguma coisa que não seja o básico, você vai tomar paulada. E aí vai demandar de vocês uma persistência para manter a coragem. Porque às vezes coragem você até tem. Aí o primeiro não que você toma, o segundo não, o terceiro não, o quarto não. Eu tomei 398 nãos para inaugurar o Novo Lab, para vocês terem ideia. É desmotivante você tomar não interessa, minha empresa não está interessada, não faz parte dos nossos planos, não. E você vai, até que uma hora realiza. É a persistência. Então, hoje eu vivo o estilo de vida que eu gostaria de ter vivido, mas porque eu estou há 20 anos, e dos últimos 20, posso dizer que eu tomei pau 18 anos. Né? Então não foi rápido, não é que é um sucesso instantâneo, não é que eu sou acima da média, né? Venho de escola pública, venho abaixo da média da maioria aqui, né? Então, quanto mais de trás você começa, quanto menos base você teve, ou enfim, mais adversa a situação, mais paciência você precisa. Então, se você tiver coragem, mas não tiver paciência, não vai também, porque você vai tomar um primeiro não, um segundo não, deixa eu seguir o caminho mais fácil, né? E o terceiro ponto que eu destaco é a questão da autenticidade, né? Que é você ser quem você é. Então, você não se moldar, né? Você, obviamente, né, você precisa ser uma pessoa que tenha a tal da resiliência, para você também não ser a pessoa que causa discórdia no ambiente, você é a pessoa insuportável, você é a pessoa arrogante, você é a pessoa... Enfim, não é isso, não é nesse sentido. Mas a autenticidade é de você... comprar as brigas que você acredita que valem ser compradas, né? Então, você ser autêntico, você chegar no ambiente e falar, olha, eu já vi em vários casos, né? Tá todo mundo ali na sala, vem uma consultoria, fala uma besteira, todo mundo fica quieto ali, você fala, cara, eu não concordo com isso, né? É
um misto de coragem com essa autenticidade. Você fala, cara, não concordo, por conta disso, você tem fundamento, né? Então, essa questão da autenticidade, né, de você... Se você é uma pessoa alegre, leva essa alegria para dentro do trabalho. Se você é uma pessoa reservada, leve a sua característica para onde você estiver. Porque eu acho que essas questões, elas hoje em dia, elas dizem muito mais respeito do que a capacidade técnica. Porque hoje em dia você consegue, agora que vocês estão formados ou formadas, né, vocês conseguem continuar desenvolvendo a capacidade técnica de vocês online, cursos abertos, cursos grátis, enfim, você tem muito acesso ao desenvolvimento técnico. Agora, essas características mais pessoais, ninguém fala pra gente, eu nunca li isso em livro nenhum, eu tive que passar, sofrer, apanhar, para hoje em dia falar para vocês, cara, vale a pena esse caminho. Porque eu vejo uma diferença muito grande, né, do que era antes, que era trabalhar para ganhar dinheiro. Então você estudava e depois a tua decisão era para ganhar dinheiro, né? E hoje em dia a gente tem uma chance não de, eu quero trabalhar para quê? Para ser feliz. E para eu ser feliz, eu tenho que ter coragem, eu preciso ter persistente, eu preciso ser autêntico, porque se eu acredito em algo e a empresa que eu trabalho, ela é o oposto disso que eu acredito, eu vou sofrer todo dia quando eu chegar em casa. Vou viver uma vida horrível, vou ter doenças ao longo da vida e vou ter uma aposentadoria miserável e infeliz. Então, para que você não veja isso lá na frente, as minhas dicas agora são essas. Então, pensa nessas coisas muito pessoais e encontre as empresas que tenham aderência a esses teus valores. Eu acredito que seja por aí. Que bela história, Jonas. Muito bacana mesmo. Acho que está aí um pouco dessa frente, eu acho que para orientá-los. Mas a gente vai falar muito sobre isso, mas que fique a mensagem, né, da coragem, de que não é fácil. O mundo aí fora ele é bem difícil, parece que ele é preparado para você não dar certo, né? Ele não é preparado para você dar certo, mas existem diversas possibilidades para acontecer, e aí vai de cada um, vai do desenvolvimento de cada um. A grande maioria daqui são estudantes, então estão num processo de formação, então esse momento para eles é bem interessante. Já vi indo para o segundo item nosso aqui. Vinícius, pode ficar à vontade. Só, complementar aqui. O Anderson tem uma história empreendedora incrível, né, pessoal? Ele tocou em pontos importantíssimos aqui, como coragem, persistência, além do propósito. Eu quero dizer que isso não é exclusivo, né, do empreendedorismo. Assim, empreendedorismo dentro de uma organização, ele exige isso também, tá, Anderson? Então, não são caminhos diferentes. As intensidades talvez sejam diferentes, mas o que Anderson colocou vale para as corporações também. Acho que é o segundo item nosso aqui, já acho que vai trazer essa discussão aqui para o palco aqui. Falar de empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? Sim. Como que a gente consegue conectar, acho que novas ideias, as startups, as corporações mais tradicionais, mais clássicas, né? Essas ideias novas, porque é muito claro, e aí eu vivo muito isso dentro do conselho. É um conselho que tem 88 anos, é jovem, tem toda essa característica da natureza jurídica. Aí você obedece uma legislação e você não pode fazer nada fora da legislação. Se eu comprar uma caixa de prego errado, lá eu estou lascado, eu que respondo. Meu CPF, que tem de gente querendo, me denunciando, esperando, assim, só eu errar, pisar fora da faixa para me pegar, é muito que é um órgão político. Então eu tenho que fazer tudo assim, e faz parte, o denuncismo, assim, ele faz parte do jogo porque é o controle que tem que ser feito. Mas como que eu conecto a ideia dessas pessoas, por exemplo, que estão aqui? Eu vi o Clementino chegar aí de Serra Negra, seja bem-vindo, viu, Clementino? Viu o pessoal de Pinhal também, o Bélio e o Andrelli também. Obrigado pela delegação que vocês trouxeram. Mas está lá, o menino de Pinhal tem uma baita ideia que ele enxerga que possa resolver um problema do conselho, né, que possa melhorar. Como que eu conecto essas novas ideias a corporações tradicionais, as startups, às corporações tradicionais? Né? Como que eu dou a abertura, o espaço, a oportunidade para esse novo momento? E aí acho que a gente tem também dois cases aqui que são muito bons para compartilhar com eles. Sim, pessoal, isso não é mais desejável, né? Na verdade, isso é necessário. Eu não consigo, vai ser tema, eu acho que da próxima conversa aqui, inovação aberta, e por melhor que eu seja, por melhor que a minha empresa seja, tem mais 7 bilhões de pessoas nesse mundo, e é óbvio que esses 7 bilhões eles podem te alavancar no mínimo, né? Então, sim, é possível conectar, é desejável conectar, eu diria que é necessário conectar, e a gente tem desafios imensos, né?
As startups, elas têm um tempo, têm movimentos, têm processos ou falta de processos, que são muito diferentes de uma organização grande como a corporação em que eu trabalho. Existe desejo de ambas as partes e a possibilidade de contribuição, o potencial de contribuição é imenso, né? Então, eu posso oferecer para a startup coisas que vão acelerar muito o desenvolvimento dela. Eu posso oferecer minha base de clientes, eu posso oferecer minha expertise no mercado, eu posso abrir portas. E uma startup pode me ajudar muito a enxergar coisas que eu entendo como imexíveis. Faz tempo que alguém disse isso, né? Acho que foi alguns governos atrás, né? Mas, assim, que na verdade, que, na verdade, sim, que eu posso tentar outros caminhos. E aí, pessoal, vem um grande obstáculo, né? Que é a nossa cultura interna, que são os processos que a gente é obrigado, muitas vezes, legalmente, né, a cumprir. A gente está vivendo esse momento, né? Eu posso citar um exemplo prático aqui desse ano, onde a gente fez um mapeamento de desafios nossos e nós fomos ao mercado, né, ao ecossistema de inovação, procurar soluções que tivessem um fit com esse desafio. Nós encontramos, nós fizemos uma apresentação dessas soluções em julho, e em julho a gente saiu desse encontro com 7 iniciativas derivadas. Eu vou fazer uma POC, né? Ou seja, testar o valor de uma solução para mim, eu já vou fazer uma parceria, porque é um negócio mais maduro, e assim vai. E agora, em novembro, dessas 7, 5 foram abortadas ou suspensas. E não mudou nada o interesse nem a avaliação do valor que isso tinha para a empresa. Mas o processo ele é tão moroso, ou ele é tão cheio de obstáculos, ou a minha unidade de negócios ela está tão envolvida, né, nas emergências e nas urgências do dia a dia, que a coisa não rola. Então, não é falta de potencial, não é falta de oportunidade, não é falta de visão de valor, mas existe aí uma estruturação que a gente precisa fazer. No nosso caso, esse ano de 2022, ele vai ser dedicado a isso. Então, respondendo aqui, Vinícius, a sua pergunta, é possível? Sim, é possível. É extremamente desafiador, é como um casamento, né? Existem aí concessões de ambas as partes. Mas talvez o mais importante seja que é necessário, né? Não é alternativo, né? Você realmente precisa, e esse é um caminho muito interessante que a gente, como organização, deve trilhar. Acho perfeito, Juliana. Você foi, acho que, cirúrgica. Você começou falando assim, eu perguntei se é possível, né, para provocar o debate, mas você disse, é necessário. Exatamente. E aí eu vou dar 2 exemplos, que são, um é clássico e outro é o nosso, a Kodak, né, que é um case que, por mais que seja muito batido nesse meio, mas é muito interessante compartilhar, apesar que essa moçada aqui acho que nem sabe o que era a Kodak, né? Máquina fotográfica, filmes, imaginou, olha, o que é isso aqui? Mas a Kodak é uma empresa extremamente consolidada, muito sólida, né, Alessandro? O Alessandro está me devendo seu Fusca Azul, o Alessandro e o Ricardo. A Kodak é uma empresa sólida, que tinha, assim, muito bem conceituada, qualidade, empresa saudável para os colaboradores trabalharem, e vivia de filme, de máquina, e a maior fonte de renda da empresa vinha dali, e aí inventaram a tal da câmera digital dentro da empresa. E a empresa não estava aberta à inovação, ignoraram essa inovação e como tendência de futuro. Ali se criou também o armazenamento em nuvem, que era uma tendência, também foi ignorado. A Kodak, que forneceu as primeiras câmeras para os iPhones, né? E aí, que fazendo uma ilustração, imagina o presidente da Kodak, né, falou, isso aí não vai dar certo, larga a mão, a gente vai continuar fazendo filme e máquina. A empresa quebrou. E aí as outras frentes de inovação que foram criadas lá dentro estão aí até hoje. O iPhone está aí até hoje e as câmeras do iPhone não são produzidas pela Kodak. A mesma coisa o CREA São Paulo. Ou a gente tomava essa decisão de transformar, e aí depois, durante o dia, a gente vai falar muito sobre o que está sendo feito e aonde a gente quer chegar, ou a gente também tinha um sério risco de acabar, porque o CREA São Paulo não está preparado para esses futuros profissionais, para gerar valor. Ah, mas é obrigado porque
são profissões que incorrem risco à vida, se você não exigir profissionais à frente, pode ter problema. Não. A adaptação, o sistema iria se adaptar, ia ter um outro modelo de fiscalização, mas eu não ia atender e o CREA realmente ia acabar, né? Então, essa decisão foi tomada aqui dentro. Por quê? Porque é necessário, né? Não tem outro jeito. Então, Anderson, eu já replico para você dar continuidade aí nesse item. Legal. Eu vejo que você estava comentando, né, a questão das empresas que ficam pelo caminho, falta a questão da coragem que eu comentei, né? A coragem, então, você exatamente. vê que o quanto que, às vezes, empresas cheias de cérebro lá dentro, mas tem muito cérebro e pouca coragem. E é bem comum isso no mercado. O que eu vejo, assim, a decisão de empreender, ela é uma decisão que vai além da questão profissional. Na minha visão, é uma questão de estilo de vida mesmo, né? Quase uma vocação. Então, por quê? Porque é um caminho, principalmente falando de Brasil, né, melhorou muito, muito, muito nos últimos 20 anos. Empreender hoje, você tem uma perspectiva muito melhor do que tinha há 20, muito melhor do que tinha há 10, muito melhor do que tinha há 5. Ainda assim é muito difícil, né? E é uma questão realmente de estilo de vida, porque você não vai viver uma vida de segunda a sexta, das 8 às 18. Né? Você vai viver 24/7, praticamente sem férias e, enfim, correndo riscos e riscos e riscos. Então, é quase uma decisão de você andar numa corda bamba sem rede lá embaixo. Porque quando você cai, você não tem seguridade social, você não tem nada. Você não tem. A não ser que você tenha guardado, mas raramente o empreendedor consegue guardar alguma coisa, porque ele primeiro paga os outros para depois colocar dinheiro no próprio bolso. Então, é uma escolha extremamente arriscada. Só que o que eu vejo que é muito pouco falado o quanto que essa escolha arriscada te molda como ser humano, né? Porque você está correndo o risco o tempo todo e você aprende com esses riscos, você aprende com as situações adversas, aprende muito mesmo, né? Então, quando você acha que você já tem experiência, acontece um negócio totalmente novo, né? Tem acontecido comigo recentemente, coisa que você fala, pô, achei que eu já tinha tanta bagagem e ainda fico apanhando com coisas que eu já imaginei que não seria necessário. Por quê? Porque empreender é sempre o novo, né? Sempre coisas novas. E o que eu vejo que mudou muito foi que eu, pessoalmente, assim, eu identifiquei esse movimento de startups lá para 2010, mais ou menos, lá fora, vendo que isso ia chegar no Brasil. No Brasil, aqui em São Paulo, era muito incipiente esse movimento de startup, mas tinha uma característica muito forte desde o começo, tinha muita energia envolvida ali. A comunidade startup era muito intensa, né? Então, a gente falou, pô, isso vai dar certo, isso vai pegar no Brasil, isso vai acontecer, esse movimento, né? Então, o que mudou, eu vejo, é que hoje existe capital de risco no Brasil que não tinha há 10 anos, 15 anos. Então, hoje existe esse capital, hoje existem investidores anjos, hoje existe bastante coisa, existem ingredientes que não existiam há muitos anos. Mas o ingrediente-chave dessa história continua sendo o empreendedor, a empreendedora, né? E aí eu vejo que o engenheiro tem uma característica que pode ser muito positiva nesse contexto de empreendedorismo, que é a questão do pensamento sistêmico, a questão de você estruturar o teu pensamento para montar um negócio, né? Eu que venho, por exemplo, de marketing, comunicação, você sai fazendo, né? Você executa, né? Você não planeja tanto. E o engenheiro tem uma capacidade de planejamento muito grande, de engenharia de produção, você tem aquela visão sistêmica. Isso é muito positivo. Então, isso falando um pouco da característica de startups. E aí, o que eu vejo você tem hoje o capital de risco que você não tinha, você continua tendo o empreendedor, que é o elemento-chave, mas você também tem outro ingrediente, que são as corporações, usando os serviços de startups, que isso também é um movimento muito recente no Brasil. Então, isso faz com que vocês consigam, em alguns casos, né, falar assim, poxa, meu sonho quando eu entrei em engenharia era trabalhar, por exemplo, na Siemens, e agora, eu criei uma startup para ser um fornecedor da Siemens, né? Então, você consegue adaptar o teu sonho sem você desistir dele, né? Então, o empreendedorismo ele traz essa possibilidade de você conseguir servir grandes empresas, não só grandes empresas, mas existe hoje esse caminho, né, de você servir grandes empresas por meio da tua empresa aqui no Brasil. Então, é uma escolha mesmo, uma escolha bem difícil, né, porque muitas vezes você vai estar ali numa situação onde você pessoalmente não tira, sei lá, R$1.000 por mês, você recebe uma proposta para ganhar R$8.000, todo mundo vai falar, cara, você está louca não aceitar uma proposta dessa. Racionalmente é uma decisão imbecil você não ir, mas teu coração está falando para não ir. Então, em muitos casos, você vai ter que ter essa coragem aí de falar, putz, deixa eu persistir um pouco mais e seguir o meu caminho. Então, é um caminho bem difícil mesmo, mas é o que eu falei, gente, também, por outro lado, é um caminho extremamente engrandecedor, assim, e a sensação de realização
do fazer, né, do construir algo do zero, é muito gratificante. Então, são caminhos que não tem certo e errado, na minha opinião. Você ser um executivo, você ser um político, você ser um empreendedor, são escolhas e não tem certo e errado. É uma decisão pessoal de cada um. Muito bacana. No final, a coragem e a decisão, elas se tornam extremamente importantes para você dar um passo como esse, que realmente é muito difícil, né? Eu tenho uma história também, a minha vida, eu tive oportunidades já de me consolidar num plano de carreira tradicional e logo que eu voltei de um intercâmbio e acabei decidindo indo para uma área mais empreendedora, e para mim valeu muito a pena, porque era o que eu acreditava, né? E aí vai muito do perfil de cada um. Já passando para aqui para o nosso item 3, o que eu gostaria de trazer para o debate agora, para a conversa, também muito focado nesse pessoal que está aqui, lembrando que eles estão num processo de formação, e tudo que a gente puder ajudar nesse processo, para eles é muito importante, isso marca a vida deles. Eu nasci aí, tá? Para quem não conhece, o CREA Jovem é um programa que eu tive o prazer de criar junto com alguns amigos há muito tempo. O pessoal do CREA acompanhou. Então, eu estava sentado aí. Então, eu sei o quanto é importante a gente contribuir nesse momento com vocês. Como que a gente passa para eles, como que a gente orienta eles nesse momento a ter essa inovação, essa mentalidade em pensar em resolver problemas, inovar e ser aquele fornecedor da Siemens, né, e não o cara que vai querer trabalhar na Siemens. Como que a gente passa isso para eles? Como que vocês aconselham eles a construir essa mentalidade nesse momento, a ter inovação no radar deles? Vontade. Desafio, hein, pessoal? É difícil. De novo, Vinícius, isso não é mais desejável, né? Isso é necessário, pessoal. Esse olhar de sempre, como é que eu posso fazer melhor, como é que eu posso ser relevante para alguém, é algo que deve nos acompanhar. Nenhuma profissão e nenhum negócio faz sentido se não for útil e relevante para alguém. Então, talvez uma forma de manter isso no radar é cultivar em si a capacidade de perceber o que é relevante para as pessoas, né? Eu digo, deixar de se colocar no centro e colocar o outro no centro. Anderson tem uma história super bacana aí, e o que ele fez foi exatamente isso, né, Anderson? Digo assim, você percebeu através de uma dor, né, que você poderia gerar uma solução. Então, desenvolver uma visão de inovação e ter inovação no radar passa muito por isso, por eu entender quais são as necessidades que não são servidas aí, e essa é uma visão que precisa ser exercitada. Assim, em termos de corporação, né, faz muito sentido você se preocupar em ter uma atuação, eu falei um pouco atrás, ambidestra, né? Quer dizer, de que sim, eu tenho um olhar voltado para o meu negócio atual, o meu negócio core, a minha vaca leiteira, né? Mas que eu tenha iniciativas em novos negócios que eu ainda nem sei se existirão ou não para públicos, né, e necessidades que ainda nem estão identificadas. E por que isso é importante, pessoal? De novo, porque a gente está num momento de transformação acelerada e isso é irreversível. Se eu estou num ambiente que é estável, se preocupar com o que eu já conheço faz todo sentido. Mas tão maluco quanto virar essa chave completamente, né, para o desconhecido e o novo, eu não ter nenhuma iniciativa nesses horizontes, tá? Então, de uma maneira pessoal, é o exercício da visão para a necessidade do outro, né, de como ser relevante. De uma maneira corporativa, é ter essa preocupação expressa numa atuação ambidestra. Acho que é isso. Bacana, Juliana. Reforçando aqui, também compartilhando a minha visão, enxerguem problemas. Engenheiro, assim, tem que ser apaixonado por problema. Quando falar de problema, você não corre, você vai na direção do problema. Essa é a função nossa. A gente resolve problemas com o que a gente aprende. E aí eu vou dar só um drive aqui para vocês. E com certeza a gente precisa de gente nesse segmento, porque tem muito recurso. Eu estou falando de oportunidade, estou falando assim, de uma necessidade. Assim, as cidades precisam muito.
de pessoas que resolvam seus problemas. O CREA me dá a alegria, né, e para mim é uma alegria, de viajar o estado inteiro, de conversar com prefeitos, com vereadores, com pessoas. Ontem eu cheguei de Indaiatuba quase 1h da manhã, o Valmir está aqui, voltou comigo de lá. Essa semana foram mais de 8 cidades visitadas e toda semana é assim. Eles precisam de projetos, eles precisam de soluções. Então, olhe para o seu bairro, para a sua rua, para a sua cidade, vai ter problema pra caramba lá. Ali, e o poder público tem recurso, tem dinheiro para investir nisso, não tem projeto. Ninguém oferece uma solução inovadora, né? E aí está um ponto, né? Interessante. E não existe recurso público, tá? O dinheiro é de vocês, o dinheiro é nosso. O Marcos está aqui, é secretário, sabe a dificuldade, é nosso conselheiro e membro da comissão, ele é secretário adjunto na cidade de São Paulo. Então, você imagina o que esse cara passa de apertado ali, uma cidade que tem 12 milhões de habitantes, né? E sabe o tanto que a gente precisa de solução para todos esses problemas. Reclamar é fácil. Vocês são engenheiros. Reclamar tem uma fila gigantesca. Vocês vão ser mais um num universo gigantesco. Resolver os problemas é muito difícil. Não tem quem ofereça soluções hoje que realmente resolva, às vezes, pequenos problemas. Tá bom? Então, foquem em problemas e proponham ali soluções desde as mais absurdas, que alguma hora você vai aceitar e você vai ser rico e você vai me chamar para tomar uma cerveja. Para mim vai ser um prazer, tá bom? Vinícius, Oi. Desculpa, Anderson, posso fazer uma Fica à complementação? vontade. Né? Cachaça, eu gosto de cachaça. Pessoal, o pessoal aqui não conhece. A gente está com um público que tem condições de tratar esses problemas em todos os níveis, né? A gente tem 2 espaços muito diferentes e complementares, que é o campo e que é a cidade. A cidade atraindo uma quantidade enorme, né, de pessoas. A gente tem aí previsões de que 85% da população mundial em 2050 já esteja em cidades. Aqui no Brasil a gente vai alcançar isso ainda mais rapidamente. E a gente tem um campo que precisa alimentar 10 bilhões de pessoas nesse mesmo período. Então, esse olhar para necessidades é um olhar que tem que estar aqui, né? Eu digo nessa sala. Nessa sala existem pessoas que podem contribuir para uma vida melhor no campo e para uma vida melhor nas cidades. Tá? Então, é essa minha complementação. Bacana. Vinícius, está aqui na mão de vocês. Né? Com certeza. Anderson, por favor. Eu acho que tem uma coisa interessante que a gente percebe no perfil dos inovadores, das inovadoras, né? Que é a insatisfação. A pessoa inovadora, geralmente, ela está insatisfeita com algo. Tão insatisfeita a ponto de querer transformar aquilo. Isso é um negócio muito interessante, né? Então, eu sempre dou um exemplo que eu acho muito interessante, né? Que foi o caso da Chanel, que ela entendeu, né, a questão do perceber, né? Ela entendeu que a mulher francesa tinha mudado tanto em termos de personalidade, de atitude, que a roupa que a mulher francesa usava naquela época já não refletia o que era a mulher na França naquela época. Então ela foi e falou, pô, não faz sentido a gente ainda usar esse tipo de roupa. Então essa insatisfação dela fez com que ela desenhasse o tailleur, que tornou famosíssimo, né, que transformou a Chanel no que a Chanel é hoje. Então, você vê, a inovação ela não está só em tecnologia no sentido literal, digital transformation, não é isso. É você perceber algo que é uma insatisfação, você ir lá e falar, pô, beleza, mas o que ela deveria vestir então? E aí tem um processo que eu acho muito interessante, que ele é pouco falado. Então começa alguém tendo que imaginar então o que é essa roupa. O que é então essa roupa? Não existe, né? Eu preciso criar essa nova roupa. Então tem o processo da inovação, ele começa com essa questão imaginativa. Porque inovar é fazer o inédito. Fazer o que não foi feito. Então, se você vai fazer o que não foi feito, você precisa imaginar o que não foi feito, né? Como fazer, né? Você entra num segundo aspecto, depois que você imagina, bom, então beleza, eu preciso fazer tal coisa. Eu entro num segundo ponto, que é a questão do eu preciso engajar pessoas para me ajudar a fazer aquilo. Porque ninguém consegue inovar sozinho, né? Então, eu como engenheiro tenho uma capacidade, eu como comunicólogo tenho outra, eu como gestor eu tenho outra, eu como... Enfim, então eu preciso reunir pessoas em torno da minha ideia, da minha visão, né? E o terceiro ponto, que aí eu acho que entra muito forte a questão da engenharia, que é a questão do viabilizar. Porque eu posso enxergar, eu posso engajar, mas se a gente não tiver capacidade técnica, não acontece. Então você vê, por que é tão difícil fazer inovação? Porque ela requer qualidades ou atributos muito diferentes. Eu preciso visualizar, eu preciso ter uma capacidade imaginativa, e isso eu adquiro vivendo fora das minhas bolhas.
preciso buscar referência fora das coisas que eu ouço, que eu gosto, que eu leio, e preciso buscar o que eu também não gosto, não ouço e não leio, mas eu preciso saber que isso existe para pegar a informação nova, né? Depois eu preciso engajar, ter a capacidade de trazer pessoas para uma ideia, porque, como eu falei para vocês, você pegar, numa fábrica abandonada, numa cidade do interior, eu vou criar um centro de inovação. Não é, pô, que legal, você é brilhante, eu vou te ajudar. Não é. Você engajar pessoas, os teus primeiros colaboradores, como é que o cara vem trabalhar sem saber nem quanto ele vai ganhar? Você precisa ter essa capacidade de vender isso, de engajar, né? E o terceiro ponto é você precisa ser a pessoa que faz. Você precisa falar, pô, esse cara não é garganta, não é um cara que vem aqui, vendeu o sonho e não entregou. O cara foi lá e entregou, né? Então, entregou do jeito que deu. Então, no começo, o Novo Lab era um negócio extremamente simples, né? Não era um negócio sofisticado, era o que dava para fazer, mas foi feito. E hoje é muito mais sofisticado do que era. Então, essa capacidade do fazer, então, quando chegou na hora do fazer, eu precisei de serralheiro, eu precisei de vidreiro, eu precisei de gente que subiu em escada, coisa que eu não tenho capacidade de fazer, né? Então, você vê que fazer inovação, ela acaba sendo um processo coletivo e ela precisa ter algumas pessoas que arrastam esse processo, né? Então, o papel do inovador é ser essa pessoa que arrasta. Então, por isso que fazer inovação é complexo, porque ela demanda características que não são. De repente você é uma pessoa, o que eu mais ouço é, Anderson, você tem um centro de inovação, pô, eu sou uma pessoa que tem tantas ideias, né? E aí, ideia todo mundo tem. Ideia é só a fagulha da inovação, ideia é commodity. O que não é commodity é a pessoa que tem a ideia, ela pega, ela fica insistindo naquela ideia, ela toma não, tal, e ela consegue executar e faz. Aí não é commodity. Então, o ter ideia, gente, é só, sei lá, 0,1%, não é nem 1%, é 0,1%. Os outros 99,9%, aí tem muito da questão da engenharia, que é o construir algo. Então, o construir, seja literal, seja algo intangível, tangível, mas é o construir, né, que tem muito da característica da formação de vocês, isso é crucial. Então, vocês têm um diferencial nesse sentido, né, que é o mindset do construir, né, do buscar soluções. Então, vocês têm tudo, assim, e os engenheiros, curiosamente, até hoje, né, mas agora a gente, com esse vínculo aí com o CREA, né, cara, os engenheiros são um componente fundamental da inovação. E hoje, né, no país, assim, tem a coisa do empreendedor, mas nem todos os empreendedores são engenheiros. E eu vejo que essa aproximação entre o CREA e o Centro de Inovação e tal vai trazer vocês para esse universo do empreendedorismo. Então, isso vai ser fantástico, gente. Eu vejo, como eu costumo dizer, assim, ninguém que saiu de casa ontem 8 da noite ou saiu hoje 5 da manhã para estar aqui é um idiota, tá à toa. Vocês já estão no caminho, né? Vocês já estão... de verdade. Essa característica, gente, ela se mantém ao longo da vida, né? Que hoje você saiu de casa, você saiu ontem, 8 da noite, chegou aqui hoje, você vai chegar no mercado, você vai ser uma pessoa mais ou menos. Não, você já tem essa persistência, já tem isso. Então, isso é crucial. Estou falando muito para o empreendedorismo, mas nas empresas não é muito diferente. Muito bacana mesmo. Você acha que você matou a questão. Aqui a gente tem já um pedaço muito selecionado dos futuros profissionais que realmente tem tudo para dar certo e a nossa obrigação, nossa função é aqui ajudar ao máximo, né? Acelerar esse pessoal. Já temos perguntas aqui, já vamos entrar nas perguntas, já indo para o encerramento. Primeira para o Anderson. E aí, Bruno? Olha lá, ó. Tá aqui, tá projetado. Você consegue ler ali, Anderson? Anderson, o que te motivou a empreender? Alguém ou o fato de não se enquadrar no mercado atual? Está aqui a pergunta. No meu caso não era atual, porque já faz bastante tempo, né? O mercado era muito mais quadrado, ainda era muito mais engessado. Mas é curioso, assim, no meu caso é uma questão pessoal mesmo, assim, foi um feeling, né? Que foi uma coisa que eu aprendi a valorizar muito ao longo dos anos, cara, porque a gente tem uma intuição muito forte, né? E principalmente vocês engenheiros, né, racionalizam demais as situações, né? Mas muitas vezes a resposta está na intuição mesmo, né? E aí eu até trabalhei durante alguns curtos períodos em empresas, mas eu não conseguia, porque o empreendedor ele vai ser empreendedor em qualquer lugar. E nas empresas o empreendedor incomoda demais, demais. Então não é que era um mau funcionário. As pessoas entenderam que eu era um cara difícil de lidar porque eu queria fazer. E eu não conseguia fazer na velocidade que a empresa podia me entregar. Então, era um cara que causava problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, também, como não tinha mentalidade, vamos dizer, do funcionário, meu chefe me passava campanha para fazer sexta, 6 da tarde, e segunda de manhã estava na mão dele, porque eu trabalhava o fim de semana inteiro e não estava nem aí. Eu não tinha a coisa do, não estou no meu expediente. Eu não tinha a coisa do expediente, né? Então, o empreendedor não tem isso. Então, a minha motivação foi uma motivação muito pessoal, né? Foi algo que eu senti que deveria.
Às vezes que eu saí do trilho do empreendedorismo e fui trabalhar, eu senti o empreendedorismo me chamando, até que chegou uma hora que, para vocês terem ideia assim, do quanto que essa questão do feeling é muito grande, né? Teve uma época, eu já devia estar com os meus 32 a 35 anos, mais ou menos, ou seja, já não era em começo de carreira, né? Ganhava, como se fosse hoje, uns R$1.000 por mês ou menos, depois de, sei lá, 10, 15 anos de formado, já era pós-graduado na época, e ganhava isso aí, uns R$1.000. E na época eu fui fazer um projeto como empresa, fui chamado para ganhar 8, né? Era tipo 8 vezes mais do que eu ganhava como empreendedor, né? E aí eu lembro eu indo para casa assim, falando, não vou. É uma decisão totalmente irracional, né? Então, e levou depois muitos anos para conseguir chegar nesse patamar que me ofereceram há muitos anos. Mas eu sabia que eu não ia ser feliz ali. Então, tem muito disso, né? Essa questão da motivação, ela é muito, muito pessoal mesmo. Ou, às vezes, pessoal, acontecem fatos que te levam a empreender. Então, isso também acontece, né? Você tá ali, você está numa empresa ou uma situação, você está ali indignado com algo. A indignação é um ingrediente. Na hora que vocês se sentirem indignadas com alguma coisa, fala, opa, eu estou no caminho da inovação. Porque essa indignação, ela é muito... Ela te... mais do que motiva, ela te arrasta para resolver, sabe? Então, é isso, pessoal. No meu caso, foi uma motivação muito intuitiva mesmo, nada demais. Mas, de fato, eu tive dificuldade, sim, no mercado, né? Quando eu fui para o mercado, não era um bom funcionário, porque era um funcionário difícil, porque queria fazer, né? Bacana, olha só. Tem uma pergunta para a Juliana também. Segue aí, Juliana, está projetado aqui. Juliana, como você visualiza que uma grande empresa precisa para trabalhar junto com uma startup, sendo que várias empresas não possuem uma equipe de inovação? Minha empresa não possui uma equipe de inovação, pessoal. A gente tentou vários arranjos ao longo desse caminho e aí nós partimos para esse último, que foi criar uma liderança de inovação, né, que é a minha posição atual. Depois de passar por essa jornada que eu comentei um pouco com vocês, é que a gente está agora ponderando uma estrutura, né, uma equipe, enfim, um suporte maior. Independe de você ter uma estrutura ou de você ter uma equipe. A necessidade, ela existe. Eu acho que passa muito pelas reflexões das áreas sobre quais são os seus desafios. Quando esses desafios se impõem, como eles estão claros, né, quando você sai do seu dia a dia, que é preciso fazer isso, preciso entregar isso até amanhã, preciso, sei lá, terminar tal tarefa, entregar tal relatório, e aí você alarga a sua visão para o que você realmente precisa, e o que você precisa ser relevante para alguém, aí essa necessidade aqui se impõe. Então, essa visualização aqui que foi colocada, ela vem muito da empresa ter consciência de quais são os seus desafios. O fato de você ter uma estrutura, de como você vai agir, de você ter um orçamento, ele é consequência disso. Então, entender quais são os seus desafios e, a partir daí, acho que trabalhar com startups, que são empresas fundadas com base em necessidades, se torna uma coisa natural, embora não fácil, né? Aliás, difícil. Muito obrigado, Juliana. Acho que esse painel, acho que a gente vai terminando ele por aqui, mas eu pergunto se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de passar para esse pessoal, que poderia ajudá-los com relação à perspectiva de mercado. Querem acrescentar mais alguma coisa? Aí já está aberto às considerações, fiquem à vontade, tá? Agradecer pelo convite, né, Vinícius, Jamais, Flávia. a gente que agradece. Muito obrigado de verdade por você disponibilizar o seu tempo num sábado para compartilhar suas experiências com a gente. Pessoal, aqui, obrigado pela presença. Eu fico tocada, né, de ver pessoas nesse momento, com o encerramento de um ciclo, um início de outro. Foi comentado aqui como esse é um momento difícil, e de fato eu passei por esse momento mais de uma vez, mas eu enxergo também como um momento de imensas oportunidades. O que a gente está tendo aqui é um contato com parte do que pode ser, né? Então, embora seja um momento difícil, deve ser um momento extremamente prazeroso, porque é onde as possibilidades estão todas abertas. Aqui vocês conheceram duas, né? Uma de empreendedorismo e uma de um corporativo. A gente está aberto aí para vocês, mas não é só a gente, né? É o mundo, pessoal. Bem-vindos ao mundo, né? Vamos lá.
Muito obrigado, Juliana. Preciso só Anderson, fazer uma por favor. consideração. Bom, primeiro, quem quiser conhecer melhor nosso trabalho, siga o Novo Lab no Instagram, no LinkedIn. Eu sou Anderson Criativo no LinkedIn, então depois me mandem perguntas, eu me comunico com todo mundo, dentro do possível eu respondo todo mundo. Então quero deixar esse canal aberto, porque às vezes você fala, cara, eu quero ser empreendedor, mas eu estou aqui numa cidade que ninguém empreende e tal, você falou que viveu um pouco disso. Compartilha comigo, né, essa questão. As questões pessoais de vocês, tenho o maior prazer em ajudar, em apoiar no que eu conseguir, né, no que for possível. Mas tem umas coisas que eu acho só legais como considerações finais, bem rapidinhas, que é o seguinte, né? Vocês estão no começo da carreira, né? E é muito legal ter uma visão de curto prazo e de longo prazo, perdão. Mas lembrando que precisam ser feitas coisas hoje, né? Eu preciso fazer coisas hoje. E uma dessas coisas que eu acho fundamental é uma curiosidade muito aguçada, né? Então, você está vendo aí blockchain, criptomoeda, enfim, tendências, computação quântica chegando, tal, tudo isso, né, todas essas grandes tendências que vocês verem passar pela timeline de vocês, vai atrás, dá uma olhada no que é isso. Porque coisas que às vezes podem parecer que não tem nada a ver, não estão relacionadas com engenharia agrônoma, engenharia civil, não sei o quê, mas tem. Ou vocês não sabem que tem, mas tem. E que talvez vocês sejam profissionais de computação quântica no futuro, ou vocês sejam profissionais de blockchain, de coisas que hoje vocês mal ouviram falar, mas vocês vão trabalhar com essas coisas. Então, vocês têm que estar muito antenados, vocês têm que ter essa curiosidade. Eu vou buscar, né, essa informação. Segunda coisa, que é a questão assim, de confiar no potencial de vocês. Né? Porque o que mais tem é gente que bota a gente para baixo. Né? Quanto mais fora da linha você quer ir, mais as pessoas te colocam para baixo. Então, você precisa ter essa questão de, não vou deixar me botar para baixo. Seja família, seja namorado, namorada, seja marido, mulher. Ninguém pode tirar vocês esse ímpeto de fazer as coisas. Né? Então, isso é uma coisa muito pessoal, mas eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento. Né? E o terceiro ponto, que é a questão do seguinte, de 4 em 4 anos tem eleições, né? E aí fica aquela coisa, se o meu ganha, eu fico feliz, se o meu perde, eu fico infeliz 4 anos. Foda-se essas questões eleitorais e tudo mais, políticas, né? Porque nós somos o país, né? Nós somos o nosso país. Então, assim, quando eu falar o Brasil é uma merda, vai falar, cara, nós somos todos uns merdas aqui, né? Então o Brasil não é uma merda, não. Então, assim, o Brasil é um dos países que mais tem talentos, e eu estou falando isso porque eu convivo com muito gringo, né? Falando de inovação e tal. O Brasil é poderosíssimo em termos de talentos, e a gente fica se subestimando sempre. Então, ano que vem tem eleição. Então a gente fica se perdendo em informações que não são relevantes para quase ninguém aqui, né? E tira o foco da gente do fazer. Então, assim, se a gente fizer, gente, pode ganhar A, pode ganhar B, pode ganhar C, não muda em nada, né? Nós somos o desenvolvimento do nosso próprio país, né? Então, eu quero deixar esse recado, porque, assim, geralmente chega no ano que vem, fica aquela energia negativa, sabe? Aquela coisa. Não se contaminem por essas coisas. Não se contaminem. O Brasil é muito mais fácil. Assim, eu sou entusiasta, gente, porque assim, eu acho que tem muita gente que fala mal do Brasil, e aí zero partidarismo, tá do meu lado, né? Então eu sou o cara descrente da questão política. Eu sou o cara que fala assim, de país mesmo, porque o país é formado por talentos, né? Então por isso que eu saí de casa um sábado de manhã para vir aqui falar com vocês, para que vocês lembrem-se sempre disso. Fala assim, cara, os caras estão lá durante o dia inteiro, um monte de gente vai falar um monte de coisa legal com vocês, para que vocês apliquem, né? E vocês não desanimem ao longo do caminho com nada, seja com política, seja com pessoas desanimando, seja com, enfim, quem tiver à volta de vocês. Pessoal, muito obrigado. Muito bom, cara. Realmente, eu gosto muito dessa discussão, só que eu tenho que me conter às vezes, né? Porque eu tenho uma função e eu recebo paulada pela função, não pelas coisas que eu falo. Mas, para complementar só, Anderson, e concordar com relação a essa situação, política é uma coisa boa, né? A política não é uma coisa ruim. As pessoas demonizam a política, mas é o único meio de transformação, e política se faz de baixo para cima, e não de cima para baixo. E no Brasil a gente tem uma cultura ruim de achar que as coisas vêm de cima para baixo, né? Que a pessoa que está numa função pública é ele que determina os caminhos. Não, muito pelo contrário. E eu não acredito em partido, eu acredito em projeto. E aí acho que é um pouco por causa da minha formação, não importa quem apresente, que ideologia se tem. Se é um projeto bom e que vai afetar, que vai mudar a vida das pessoas para melhor, independente de qual seja, e aí a função também me fez aprender, né? A gente trabalha muito auxiliando prefeituras tecnicamente, assinando protocolos de cooperação, e às vezes a gente vai lá, faz, assina, executa a atividade. Aí às vezes eu chego aqui em São Paulo, eu falo assim para a pessoa que estava comigo, de que partido que era mesmo, eu não lembro. Nem perguntei. O projeto ali era bom, né? E às vezes a gente está num momento que parece que, se o meu ganhar eu estou feliz, se o meu perder eu estou triste. Não,
O foco é projetos. Senhores, muito obrigado. Juliana, obrigado. Anderson, muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado. A casa é de vocês. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, muita coisa para mudar. E parabéns para vocês, mais uma vez, por estarem aqui, por estarem consumindo esse conteúdo, tá bom? Esse primeiro painel a gente termina aqui. Parabéns, viu? Vamos fazer uma... Muito bom.